Bom dia a todos, bom sábado a você que ainda não cumprimentei. Vamos orar? Obrigado a Deus pela oportunidade essa manhã de ouvir a Tua voz mais uma vez. Fale ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, e que o Senhor possa viver cada dia em nossa vida, que nós possamos cada dia mais também viver ao Teu lado. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a estar conosco essa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom sábado para você. Que Deus abençoe você essa manhã. Você hoje está feliz ou está mais ou menos? Sim ou não? Feliz ou não? Feliz. Sabe por que você está feliz? Porque hoje você está vivo e hoje você vai ouvir o que assim diz o Senhor, amém? Sim ou não? É importante ouvir a palavra? Sim. Com ela eu e você possamos crescer? O que é que você acha? Sim, com certeza. Olha, eu coloquei ali um tema Feliz Sábado ou para alguns Shabbat Shalom. Que quer dizer o quê? A mesma coisa. Então hoje nós vamos aqui nos aprofundar num tema que eu tirei esse tema do ano de 2017. Eu tive pegado numa igreja e foi fundamental para que a igreja também pudesse o quê? Crescer na graça de Deus. E hoje eu trouxe, era a primeira vez aqui no sábado nessa igreja, e eu trouxe esse tema hoje. Mas o tema não é Feliz Sábado, o tema é outro. Olha o que diz aí. Deixa eu ver se passa aqui. Tá ligado aqui? Pode passar para nós, vê se vai aí. Não foi ainda não. Foi não. Se quiser passar para mim, pode passar aí. Nada. Problemas técnicos é assim mesmo. Nada ainda. Se quiser dar um ok para nós aí, não tem problema não, pode passar. Isso. Aí onde ele quer chegar. O ano era 1912. Quem lembra dessa data aí? O ano 1912. Quem acertar, o nosso maestro vai pagar para você um açaí. Mas depois do pôr do sol. Sim ou não? Quem aceita? O ano era 1912. Era uma data importante? O que você acha? Com toda certeza. Já foi falado alguma vez aqui esse ano. E eu queria fazer somente complementar esse ano com você. Mas olha o que aconteceu esse ano. Pode passar para nós aí. Pode passar. Isso. Qual navio era esse? Titanic. Era o melhor da época, sim ou não? Sim, era o melhor da época. Só que esse navio foi preparado justamente para fazer viagem. Ele saiu do porto ali de Southampton com direção a Nova York. Mas, pode passar. Ele teve ali uma série de dificuldades quando se encontrou com quem? Com o iceberg. E diz que esse navio, o melhor da época, ele colidiu com um iceberg com 30 metros de profundidade, com 30 metros de altura. Pode passar a próxima aí, por gentileza? E ele colidiu com uma pedra de gelo, dizemos assim, uma pedra de gelo. Que fim levou esse navio? Ele afundou, ele naufragou, né? Será que a nossa vida espiritual também pode ser como esse navio? Está um dia por cima e outro dia pode estar lá embaixo. Pode passar mais uma vez? E olha o que diz aí. A frase que diz o quê? Nem Deus faz o quê? Afundaria esse navio. A pergunta é, de quem foi essa frase? Será que essa frase foi do dono do navio, do presidente do navio? Pode passar mais uma vez. E olha o que diz aí, na outra parte diz assim, ó. Pode passar. Ali nós estamos vendo aqui o dedo de Deus afundando o quê? O Titanic. A pergunta é, será que foi Deus que afundou esse navio? Será que foi Deus que afundou esse navio de verdade? No seu entendimento, quando você vê essa história, de fato, Deus colocou a mão ali e afundou esse navio? Obrigado. O que você acha? Aqui nós vemos aqui na parte de trás que ele colidiu com um iceberg. 30 metros de profundidade com 30 metros de altura. E aqui já vimos a mão de Deus afundando o Titanic. Mas o que não quer calar é, quem de fato realmente disse essa frase? Quem falou essa frase? Nem Deus pode afundar esse navio. E o que diz aqui? Diz mais ou menos assim, ó. Ali temos o navio afundado, diz aqui que também a lendária frase que nem Deus poderia afundar o Titanic. Mas quem foi dita pelo White Star Line, que é o dono do presidente do navio, nem pelo seu presidente. Essas palavras atribuídas a um marinheiro do navio que estaria dito em uma senhora que perguntou,
o navio realmente é seguro? E o marinheiro disse, é seguro, nem Deus afundaria o Titanic. Mas a pergunta que não quer calar é, quem afundou o navio? Foi Deus que afundou esse navio? Foi o homem que afundou esse navio? Ou foi o orgulho do homem que afundou o navio? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para todos os dias para nós. Foi Deus que afundou o navio? Foi o homem ou foi o orgulho do homem? Mas veja, hoje eu trouxe tema com você aqui, como podemos vencer o orgulho. Pergunta para você, é orgulhoso? Não responda. Você é orgulhoso? Sim ou não? Fale para você, fala no seu íntimo mesmo. Você é orgulhoso? Será que você já nasceu orgulhoso? Ou você adquiriu orgulho ao longo da sua vida? Dá para pensar um pouco. O tema hoje é esse aí. E olha o que diz aqui mais. Diz assim, ó. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ver uma história aqui de um homem que era orgulhoso, mas foi liberto pelo poder de Deus. O tema hoje é como vencer o orgulho. Será que o ser humano ele é orgulhoso por si mesmo? Será que existe libertação para esse tema, para o orgulho? Será que o orgulho entrará no céu? Por que o inimigo foi expulso do céu? Será que ele teve orgulho de Deus? Será que ele era muito orgulhoso? Será que nós que somos seres humanos frágeis e fracos, será que se a gente permanecer com essa frase, com esse orgulho, podemos perder a nossa salvação? O que você acha? Sim ou não? Fala com você mesmo. Certa vez, uma senhora estava subindo dentro de um ônibus e tinha várias pessoas ali sentadas no banco da frente. E diz a lei que os bancos que estão marcados com amarelo são de quem? Das pessoas idosas, sim ou não? As pessoas idosas, pessoas com mais idade. E tinha uma jovem ali sentada na primeira cadeira. E ela disse assim, a senhora quer sentar? E a senhora olhou para ela e disse, olha, mas se a placa está aí, está dizendo, você já viu meus cabelos? E ela continuou sentada no banco daquela senhora. E aí a viagem foi se prolongando, o motorista parou onde disse, olha, eu só sigo viagem se alguém tirar o orgulho e dar a cadeira para essa senhora sentar. Adivinha quantos levantaram da cadeira? Nenhum. Talvez eu e você já fizemos isso alguma vez na nossa vida. Vimos alguém com certa idade subir no ônibus e permanecemos aonde? No lugar que não era seu. Mas veja só, olha o que diz aqui. O tema é como vencer o orgulho e o orgulhoso não entrará também no reino de Deus. Mas o que diz aqui, ó? A pergunta é, 2 Reis, capítulo número 5, o tema começa dizendo assim, Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, com letra minúscula, e de muitos conceitos, porque ele, o Senhor, deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra, ele era, porém, o quê? Ele era o quê? Leproso. Aí diz que Naamã era um grande homem pelo seu Senhor, mas disse também que ele era o quê? Leproso. A pergunta que não quer calar é, por que Naamã permaneceu no seu lugar, na sua cidade, e não foi afastado dos demais? Será que ele era privilegiado? O que você faz? Em algumas vezes da sua vida, você já foi privilegiado em certa parte da sua vida? Naamã agora aqui diz o relato da história dele, que ele deu muitas vitórias à Síria. E diz também que ele era grande de seu senhor, mas ele tinha uma grande doença que diz que ele era leproso. O verso 2 diz assim, porém, diz assim, saíram tropas da Síria a darem a Israel, levaram cativo uma menina, que ficou serva da mulher de Naamã. Verso 3, disse a ela, se a senhora, tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele restauraria o quê? A sua lepra. O verso 4, então foi Naamã diante do seu senhor, assim falou o jovem que é na terra de Israel. Verso 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou ciclos de ouro, 10 vestes festivais,
Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo ao chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que cures da sua lepra. Veja, o relato diz que Naamã prosseguiu. Para onde? Para Israel. Ele queria ser curado, sim ou não? Com toda certeza. E você? Quer ser curado essa manhã de quê? Como é que eu faço para vencer o orgulho? Pergunta que não quer calar às vezes. Eu me pergunto às vezes, será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Será que se eu permanecer assim e Jesus voltar, que posição eu vou estar? Veja, Satanás estava numa boa posição e ele viu-se o orgulho dentro dele e aconteceu o que aconteceu. A pergunta aqui é, e você e eu? Seres humanos fracos, frágil, será que nós somos orgulhosos? Será que mesmo sendo de Deus, pessoas cristãs, são sim orgulhosos, sim ou não? Não responda, fale dentro do seu coração de você mesmo. Diz, Senhor, eu preciso melhorar algo na minha vida. E algo que tem que melhorar talvez seja o orgulho. Veja, para melhorar cada dia mais, eu e você tem que dar um passo. E esse passo só você e eu podemos dar. E a história aqui vai se prolongando. Naamã está indo direto no encontro do profeta, mas olha o que diz o verso número 6. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo te chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que cures a tua lepra. O verso 7. Tendo lido a rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, que pode tirar a vida e dar-lo ar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, vede, que procura pretexto para romper comigo. O verso 8 diz ainda: ouvindo, porém, Eliseu, homem de quê? Eliseu era o quê? Homem de quê? Homem de Deus. E você e eu, somos o quê? Homens e mulheres de Deus. Meus irmãos, certa vez eu estava na minha outra congregação, por incrível que pareça, é lá na rua de trás aqui, você já sabe qual que é a igreja, na rua de trás, na Santa Rita aqui. E uma vez eu estava saindo da minha igreja, né? E saindo do caminho na rua Santa Rita, uma senhora disse assim: olha, ali vai um homem de Deus. Só que na época, no ano de 99, eu não entendi nada que ela estava querendo dizer. Mas ao longo de outros tempos, eu comecei a entender o que é essa frase, o que ela quer dizer para você e para mim essa manhã. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. As pessoas, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes, têm que ver você como um homem e uma mulher de Deus. E a pergunta que eu faço para você é: será que nós se comportamos para receber esse título? Será que as pessoas olhando para você essa manhã, quando você sai de casa, liga o seu carro, coloca a sua roupa, será que os seus vizinhos dizem assim: olha, ali vai um homem e uma mulher de Deus? Veja, aqui no verso 8, Eliseu é chamado, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mas doou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim e saberás o quê? Que há profeta em Israel. A história desse homem liga em dizer que Naamã era um homem orgulhoso e Deus tinha algo na vida dele para a mudança. Talvez Deus, ao longo da sua vida, quer fazer mudança em você, mas às vezes nós mesmos o quê? Não deixamos. Aqui Deus começou a trabalhar na vida de Naamã com essa jovem. Essa jovem foi cativa para a casa de Naamã, virou serva da sua senhora e disse: se ele conhecesse um profeta que existe lá, talvez o profeta podia fazer algo por ele. Diz que quando Pedro passava, né, diz que sua sombra fazia o quê? Curava as pessoas. E você e eu, no século XXI, irmão, será que somos longe de passar isso, de curar alguém com a sombra? O que você acha? Será que quando as pessoas pegam em sua mão, elas sentem poder? O que você acha? Será que quando as pessoas vão à sua casa e dizem assim: olha, aqui é um lar diferente, aqui é um lar cristão, aqui é um lar de Deus? As pessoas falam isso para você? Talvez a gente, no nosso olhar, diz assim: olha, as pessoas só olham para mim e parece que nada acontece. Deus quer transformar a sua e a minha vida essa manhã. Mas para que isso possa acontecer, tem que haver mudança. E a mudança tem que partir de quem? De Deus ou de você? De nós.
Deus quer fazer algo por você essa manhã, meu irmão e minha irmã. O fim do ano está se aproximando. O que você prometeu para Deus que você ainda não cumpriu? Talvez você assim, olha, eu vou largar alguns alimentos, você ainda não cumpriu. Talvez eu vou fazer uma mudança de vida na minha vida, você ainda não cumpriu. Eu prometo chegar aos cultos no horário, talvez você ainda não cumpriu. O que você prometeu em 24 que você não cumpriu e você acha que você não vai cumprir? Já parou para pensar nisso, irmãos? Às vezes nós prometemos para Deus e não fazemos. Olha o que diz o verso de número 9, diz assim ainda: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te, lava-te quantas vezes? 7 vezes. Aonde? No Rio Jordão, e a tua carne será o quê? Restaurada e ficará limpa. A pergunta que eu faço para você é: Naamã só queria as bênçãos de Deus, ou ele foi atrás do dono das bênçãos? Aí é a pergunta, né? No mundo evangélico do dia de hoje, às vezes nós queremos o quê? Somente as bênçãos, né? E não o dono das bênçãos. Nós estamos chegando a quase 49 mil denominações cristãs diferentes, uma da outra, onde o líder religioso briga com o outro e abre a sua. Certa vez eu vi um post lá na internet que dizia assim: olha, nós estamos aqui na Meca, que é o Brás, onde todo mundo quer abrir a sua igreja. Celso Garcia. Aqui diz que Naamã, chegando na casa de Eliseu, verso 9, verso 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai-te, lava-te. Só que ele ficou alegre ou ficou triste? Já imaginou a posição que Naamã estava? O profeta mandar um mensageiro? Como é que pode, né? Eu sendo o comandante do rei da Síria, estando na frente da casa do profeta, e ele manda o que para mim? Me receber? Um mensageiro. Olha como o orgulho do homem, às vezes, detona a vida de cada um de nós. E talvez você, irmão, em certo tipo de tempo, foi uma pessoa muito orgulhosa. E sabe o que acontece às vezes? Quando você deixa, Deus vai limpando por dentro de você. Só que tem um porém, né? Deus quer fazer algo por você. A pergunta é: você quer? Você está deixando isso acontecer? Naamã aqui agora se encontra em uma discussão. Vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Eu vim diretamente da Síria e veja só, o caminho que ele fez até Israel era um caminho muito árduo. Pela manhã era quente, pela noite era frio. Eu imagino como que seriam as sandálias de andar naquele terreno muito difícil. Indo de quê? De carro. Naquele tempo existia carro, mas a Bíblia relata que ele foi de quê? De carro, de veículo. Mas que veículo era esse que usava? Os cavalos, né? As suas carroças. Eu imagino que foi uma viagem muito cansativa para Naamã, ainda mais doente. E ele chega na porta do profeta e diz: olha, vou te mandar um mensageiro aí, e ele vai te dar um recado. Mas olha o que diz o verso de número 11. Naamã, porém, fez o quê? Muito indignou-se, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois-se-á de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre meu lugar, o lugar da lepra, e restauraria a minha lepra. Ele queria o quê? Facilidade. Talvez é o que você vivemos, né? Nós queremos o quê? Às vezes, facilidade, irmãos. Muito de nós, às vezes, que estamos na igreja de Deus, queremos facilidade. E Deus não trabalha com facilidade. Talvez eu e você fazemos isso, mas Deus não trabalha assim. Naamã ficou muito indignado, porque quem recebeu ele foi o mensageiro e disse: olha, vai-te aquele rio ali. Aliás, o rio Jordão era um rio bom de se banhar? Será se nos dias de hoje colocasse o rio Jordão com o Tietê, qual dos dois ganharia? Vamos pensar nisso, irmãos? Agora, para pensar um pouco. E se fosse você diretamente banhar no rio Tietê? Se você estivesse na sua casa lendo a palavra de Deus, disse assim: olha, vai no rio Tietê, na madrugada, quase ali perto da ponte do Jaguaré, toma um belo banho, e eu vou curar você. Você ia? Será que você iria? Será que você ouviria a voz de Deus nesse propósito aí? Agora pensa Naamã. Ele estava entre a cruz, como dizem as pessoas, né, e a espada. Ou eu fico curado, ou eu não vou. Ou eu vou ou não fico curado. Naamã agora aqui se vê uma decisão muito grande.
Ele diz aqui que ficou indignado. Como pode eu, um comandante do rei da Síria, tomar banho no Rio Jordão? Um homem de posição, um homem fino como eu, olha minhas vestes, olha a minha farda. E o profeta manda um mensageiro dizendo assim, olha, quer ser curado? Vai no rio e toma 7 mergulhos. Irmãos, quantos de nós essa manhã às vezes, ouvimos o Espírito Santo falar conosco e às vezes tapamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, e às vezes não estamos atentos ao que assim diz o Senhor. Quantos de nós às vezes? Quantos de nós? Eu lembro que quando eu tomei um estudo, no ano de 2000, quase 2000, e uma senhora que me deu o estudo, ela não sabia ler e nem escrever. Olha como é que pode, né? Uma senhora que não sabia nem ler e escrever, me dá um estudo bíblico. E aquele ouvindo a voz de Deus. E aí eu fiquei pensando comigo, mas como é que pode, né? Essa senhora não sabe nem assinar o seu nome. E agora querer me instruir na palavra, né? O primeiro estudo foi marcado. Adivinha quantas vezes eu apareci nesse estudo? Nenhuma. O quarto estudo, eu não tinha comparecido nenhuma vez. Sabe o que isso foi dizer para mim mesmo? O orgulho, às vezes, fala mais alto. Por quê? Eu era letrado, e ela o quê? Não sabia ler nem escrever. Certa vez, eu estava deitado em casa, e aí esse dia eu ouvi a voz do Espírito Santo. Vai, porque vai ser bom. No quinto estudo, eu fui. Chegando lá, ela já tinha preparado tudo, já tinha preparado já a Bíblia, já tinha preparado já os estudos, e tinha um suco e uma bolacha. Olha só como as pessoas trabalham, né? Um suco e uma bolacha. E ao chegar no primeiro estudo, ela estava lendo a palavra sem olhar para onde? Para a Bíblia. E eu fui conferindo, né? Lembra dos bereanos? As pessoas pregavam e eles iam aonde? Na palavra. E eu fazia igualzinho. Eu fiquei impressionado com essa senhora. Só que depois ela ficou doente e outra pessoa assumiu o estudo. Aqui Naamã quis facilidade, irmãos. Fazer barganha com Deus. E às vezes nós que estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, fazemos o quê? Barganha com Deus. Se o Senhor fazer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor melhorar isso, eu melhorar aquilo. Quantos de nós, esse 2024 aqui, fez promessas que ia fazer alguma coisa, e dia 31 está se aproximando e você não vai cumprir? Quantos de nós? Olha o que diz o verso de número 11, diz assim ainda, Naamã, porém, muito se indignou, se foi dizendo, pensava eu que ele ia sair ter comigo, pois se há em pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Olha o verso 12. Não só porventura, Abana Fafá, rios melhores que Damasco, melhores que todas as águas de Israel. Faz uma pergunta aqui. Não poderia eu levantar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e ficou o quê? Indignado. Naamã ainda está indignado, porque o orgulho dele ainda está onde? Dentro dele, vivendo nele. E às vezes nós, irmãos, às vezes que ouvimos o sermão todas as quartas e sábados nessa igreja, somos o quê? Às vezes não ouvimos a voz de Deus. Quarta-feira nós falamos aqui sobre fé. Como melhorar a nossa fé? O que você faz para melhorar a sua fé? Será que Naamã tinha fé? Qual o Deus que Naamã servia? Qual o Deus que Naamã servia? Qual o Deus que você serve no século 21? Para pensar nisso, irmãos. São épocas diferentes, mas o Deus continua sendo o quê? O mesmo. O Deus ainda é o mesmo. Naamã que ouve a história. Naamã quer ser curado da sua lepra. Deus começa a trabalhar lá atrás com uma jovem menina que estava na casa de Naamã, dizendo assim, olha, vai até Israel, porque lá tem um profeta. E Deus começou a trabalhar na segunda parte com o profeta, dizendo, vai, lava-te. Agora, eu imagine Naamã dando os passos rumo ao Rio Jordão. Naamã dando os passos rumo ao Rio Jordão. E Deus começou a trabalhar na segunda vez. Lembra-se? Da menina e agora do profeta. A menina disse, olha, vai até Israel. O profeta disse, vai tomar banho lá no Rio Jordão. Agora, Naamã começa a ouvir essa voz. E o verso 13 agora é a decisão final que Naamã vai tomar. Naamã conhecia Deus de fato? O Deus verdadeiro? Não, ele não conhecia. Ele conhecia os deuses falsos? Sim, ele conhecia. Ele ouviu a voz de Deus no exato momento? Não ouviu. Mas a partir do verso 13, Deus vai fazer um milagre na vida desse homem. E Deus quer fazer um milagre na sua vida também.
Olha o que diz o verso 13. Diz assim, ó. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas ele te disse: lava-te e ficarás limpo. O verso 14. Então desceu e mergulhou quantas vezes? 7 vezes no Jordão. 7 vezes. Consoantes a palavra do homem de Deus, e a sua carne ficou o quê? Restaurou. Mas antes disso acontecer, Naamã ali foi o Rio Jordão. Eu só imagino a cena, ele descendo aquele barranco e agora mergulhando a primeira vez no Rio Jordão. E o que aconteceu o quê? Nada aconteceu. A segunda vez ele mergulha no Rio Jordão e acontece o quê? Nada. Talvez a fé de Naamã não estava tão grande. Talvez a sua fé essa manhã não está tão grande, irmãos. Talvez nós ouvimos essa palavra aqui, ó, capítulo 5 de Reis, 2 Reis, capítulo 5, e Deus fala com nós essa manhã, comigo com você. Nós temos que deixar alguma coisa. Você tem que deixar essa manhã para que Deus possa fazer um milagre na sua vida, assim como fez na vida de Naamã também. E Naamã mergulha a terceira vez e acontece o quê? Nada acontece. Será que a fé dele estava já sumindo, ou a partir do terceiro mergulho ela ia renascer? Naamã agora começa a dar o quarto mergulho. Ele olha para os seus oficiais, e Deus usou, a terceira pessoa usou o seu oficial, dizendo: olha, mas se o profeta falou, ele vai cumprir. Porque o profeta é o quê? O profeta foi enviado de quem? De Deus. Naamã, o profeta foi enviado de Deus. E se Deus falou, algo vai acontecer. E Naamã dá o quinto mergulho, irmãos, acreditando talvez que algo poderia acontecer. Talvez ele saía daquele rio e olhava para a sua pele, e o quê? Nada acontecia. Nada. Sabe, irmãos, às vezes nós pedimos algo para Deus e nada acontece. Já passou por você? Senhor, eu quero um trabalho. E segunda-feira eu vou sair bem cedinho e vou deixar alguns currículos. E quando eu chegar em casa, depois do almoço, eu queria que meu telefone tocasse com uma notícia boa. Isso acontece? O que você acha? Talvez aconteça. Do jeito que você está pedindo, talvez não aconteça. Pode acontecer do jeito de Deus. Eu falei quarta-feira aqui, irmãos, que eu tinha na época, muitos anos atrás, procurado um emprego. E tinha quase 400 pessoas na fila e nós tínhamos 3 vagas para assumir esse cargo. 3. E aí eu cheguei naquele lugar, na época eu era de outra denominação, e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que também estão procurando emprego igual eu. Estão necessitando de trabalhar. Mas sabe de uma coisa, Deus? Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Eu incluí todas as pessoas na minha oração. Fiz todas as provas, todos os testes e passei em toda. Mas o trabalho era para trabalhar de domingo a domingo. Depois dessa oração, depois de quase uma semana fazendo o teste, veio o veredito. Da quase 400 pessoas, eu fiquei em segundo lugar, irmãos. Só que tinha um empecilho. O trabalho era de domingo a domingo. O patrão disse: olha, você empatou uma vaga, porque eu podia estar atrás de outra pessoa, e você agora está empatando. Você não vem sábado? Pode vir domingo? Posso, mas sábado não vem, então não dá. Fui para casa triste e disse: Senhor, eu sei que é difícil às vezes, né? Mas seja feita a tua vontade. Na segunda-feira o telefone tocou, irmãos. Adivinha quem estava me ligando? O patrão. Disse: Marcelo, eu vou fazer um convite a você. Queria que você congregasse na minha igreja. Porque aí não tivemos problema nenhum com esse dia, essa data. Eu disse: Deus é Deus. Se for da vontade de Deus, eu vou trabalhar com o Senhor. Mas se não for, eu sigo o meu rumo e você, com a sua empresa, segue a sua. Na terça-feira ele me ligou. Disse: olha, pode vir trabalhar. Sexta e o sábado eu vou te dar ali, mas domingo você pode vir. Irmão, se eu e você não tiver fé, as coisas não vão acontecer. Se eu e você estiver na fila e ser igual o que está ou atrás ou à tua frente, nada vai mudar. Naamã estava aqui agora de uma diretriz. No quinto mergulho, nada aconteceu. Nada acontecia. Só que tem um porém. Ele dá o quê? O sexto mergulho. Sabe de uma coisa que quer dizer para você e para mim? Que Deus estava preparando o coração de Naamã. Naamã estava nascendo de novo. Deus estava batizando Naamã com o Espírito Santo. E Naamã, no sétimo mergulho, agora ele desce com fé.
Agora Naamã vai fazer o 7º mergulho com uma esperança que Deus mudaria a vida dele. Ao 7º mergulho, Naamã deu. Naamã foi lá no fundo. Talvez pensou muitas coisas. Eu poderia ter ouvido mais a palavra de Deus. Eu poderia ter ouvido muito mais o homem de Deus. Talvez eu poderia muito mais estar fazendo a vontade do Deus verdadeiro. Que naquela época tinha muitos deuses, mas o Deus verdadeiro ainda existia. Naamã agora, ainda lá embaixo da água, quando ele mergulha do 7º mergulho, ele olha para si e diz: eu fiquei limpo, eu fiquei curado. Olha o que diz o verso 14. O verso 14 diz ainda: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante, uma atrás da outra. A palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. O verso 15: voltou ao homem de quê? Ele voltou ao profeta. Sabe o que foi fazer lá? Por que será que depois dos mergulhos que ele deu, ele voltou à casa do homem de Deus? O verso 15: voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço o quê? Que em toda a terra não há Deus senão aonde? Em Israel. Agora, pois, te peço, aceita um presente do teu servo. Ele quis mostrar o quê? Gratidão com o servo de Deus. Naamã agora aqui começa a olhar para o homem de Deus como um homem diferente. Irmão, sabe o que isso quer dizer para nós? Que o seu vizinho, o seu parente, as pessoas que trabalham com você na empresa que você trabalha, a sua vizinhança inteira tem que olhar para você com diferença. Ali tem um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus também. As pessoas têm que olhar para nós como você sendo uma pessoa separada, diferente. E às vezes, muitos de nós, tendo na casa de Deus, às vezes, as pessoas não conseguem olhar para a gente dessa forma. Naamã agora começa a olhar para o profeta, dizendo assim: olha, esse profeta é de Deus, esse homem é diferente. Você vê, a época ela é diferente, mas o Deus continua sendo o quê? O mesmo. O Deus é o mesmo, irmãos. Deus não vai mudar. Louvado seja Deus por isso. Deus não vai mudar. Nem para você e nem para Naamã. Deus mudou a história de Naamã. Se Deus mudou a dele, mas eu creio que Ele pode mudar a minha. E Ele pode mudar a sua essa manhã. Mas isso, se eu e você o quê? Permitimos que Deus possa fazer morada em quem? Em nós. Eu lembro da minha tia morreu de Covid no ano de 2017, no ano de 2019. A minha tia era da Assembleia de Deus. E era uma mulher de fé, irmãos. Ela ficou internada por vários dias no hospital. Mas uma coisa ela falou assim: olha, Deus, se eu chegar a fechar os meus olhos, eu queria que você cuidasse das minhas duas filhas. Ela dizendo, das minhas 2 filhas. E a pergunta é, por quê? Ela era preocupada com as suas filhas, irmãos. 2 jovens, adolescentes. Se eu fechar os olhos, Senhor, cuide das minhas filhas. E um certo dia eu estava aqui em Guarulhos, na casa da minha tia, e veio a notícia. Quem deu o telefone foi eu mesmo. Disse, olha, ela faleceu. Mas uma coisa ela disse sempre no seu coração: se Deus fechar os meus olhos, eu ainda continuo confiando nesse Deus. Veja, irmãos, a placa da igreja, será que salva nós? Será que salva você essa manhã? Não salva. O que salva é o verdadeiro Deus. Se Deus fez algo na vida de Naamã, Ele quer fazer na sua essa manhã. Se Deus fez algo na minha vida lá atrás, quando eu congregava do outro lado da rua, e Ele fez hoje, Ele quer fazer na sua. Se Deus te trouxe da sua casa essa manhã para ouvir o que assim diz o Senhor, Deus quer transformar a sua vida. Mas para isso, eu, como pessoa, tenho que querer. Eu tenho que ouvir mais a voz de Deus. Ler mais esse livro. Praticar mais esse livro. Colocar mais em minha vida. Senhor, faça morada em mim. O que está de errado na minha vida que eu posso mudar, não amanhã, mas posso mudar hoje? Faça esse propósito com Deus. Se Deus fez algo na vida de Naamã, Ele quer fazer na sua também. Olha o que diz o verso de número 14 ainda. Então disse, consoantemente a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou carne como de uma criança e ficou limpa. Verso 15, voltou ao homem de Deus,
E ele, toda a sua comitiva, veio, pôs-se adiante dele e disse: eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Verso 16. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, eu cuja presença estou, não aceitarei isto com ele para que aceitasse. Mas ele o quê? O recusou. O verso 17. Disse Naamã: se não quiseres, peço-te que o seu servo, seja dado e leva essa carga da terra de todos mulas, porque nunca mais oferecerei o quê? O teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã não conhecia o Deus verdadeiro. Naamã conheceu agora o Deus de verdade, quando ele foi até o profeta. E o profeta disse: olha, quer ser curado? Faça o que Deus te pediu. Ele, na dúvida ainda, o orgulho ainda daquele homem, ele foi curado, irmãos. E ele disse assim: olha, tão certo como vive Deus. O que Naamã fez com outros deuses? Ele tirou da sua vida e colocou o Deus do profeta, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, na sua vida e no seu coração. Agora eu imagino como que seria Naamã voltando à Síria, entrando na sua casa e a sua esposa recebendo. Será que ele foi transformado? Será que a esposa de Naamã foi transformada? E aquela jovem menina que estava trabalhando na sua casa? Será que era uma mulher de Deus? Sabe, irmãos, eu sempre digo que vida de casal não é fácil, né? São duas cabeças que pensam o quê? Diferente uma da outra. Mas diz um ditado: se a gente não combinar as coisas, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Naamã aqui agora está de frente do homem de Deus. Ele teve a certeza que Deus curou ele. E agora Deus vai fazer algo muito mais na vida dele. Ele vai transformar a sua casa. Talvez Deus vai transformar a Síria também. Porque Naamã agora vai levar a mensagem de quem? Do Deus verdadeiro. Para onde? Para a sua terra, para a sua casa. A transformação que Deus fez na vida dele, Deus quer fazer aonde? Na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu conforto do seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você vá. Deus quer transformar você. Mas para isso, nós temos que deixar Deus trabalhar. O verso 18 diz ainda: nisto perdoa, Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também não tenha de encurvar-me na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoa, Senhor, o teu servo. Eliseu disse: vá em paz. A história termina com o profeta dizendo: vá em paz. O Deus te curou. Sabe, irmãos, eu lembro que uma vez uma pessoa pegou em minha mão e disse assim: olha, eu sei que você é crente, ele dizendo, né? Eu sei que você lê a palavra. Eu queria pedir algo para você, ou talvez você não vai cumprir. Ele disse assim: eu estou doente. Eu poderia pegar na sua mão? Isso foi no ano de 2017. Eu disse: mas o que sairá da minha mão? Ele disse: da sua mão pode sair poder. Porque eu vejo em você um homem de Deus. E logo em seguida, irmão, no ano de 2017, eu digo que Deus faz milagre se eu e você crer. Ele pegou em minha mão e disse: olha, Marcelo, da sua mão saiu poder. E eu creio que Deus pode me curar. E as pessoas que veem você, irmão, certas vezes, em qualquer posição, Ele quer ver Deus em você. Ele quer ver Deus saindo poder da sua vida. Você sendo um homem e uma mulher de Deus. Assim como Naamã olhou para o profeta, não acreditou que o profeta, com a sua palavra, enviou ele até aquele rio sujo. Deus podia operar milagre, e Deus operou. E Naamã se transformou em quê? Em um homem de Deus também. Sabe uma coisa para nós essa manhã, irmãos? Deus quer falar com você para que nós possamos o quê? Melhorar algo em nós. Coloca de novo o slide, por favor, para nós aí. Que nós possamos melhorar em alguma coisa. Deus quer falar para você essa manhã, irmãos, que nem tudo que reluz é ouro. Quando você for perseguido, você vai tomar uma posição. Ou você vai ser de Deus, ou você não vai ser de Deus. Tudo que você aprendeu ao longo da sua carreira,
da sua vida cristã, você tem que colocar em prática nos últimos dias dessa terra. Ter fé, seguir à frente e obedecer o que assim diz o Senhor. Porque se a gente não colocar essas coisas na nossa vida, não adiantou nada. Eu vim à igreja, ouvi o sermão, fazer a oração, ler a palavra, ler o estudo da palavra, e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Para isso, eu e você temos que nos apegar com a palavra de Deus. Hoje nós abrimos a palavra e Deus falou conosco, eu creio assim, irmãos. Quando eu abro a palavra de Deus, a boca de Deus fala comigo. Quando você na sua casa abre a palavra de Deus, a boca de Deus vai falar com você. Que Deus possa te abençoar. Eu queria mandar um abraço especial aqui para minha tia também, que está doente, está assistindo essa live, para minha mãe também, para os amigos que estão lá no estado de Minas Gerais. Deus pode alcançar você que está em casa essa manhã. E você que vai ver esse culto em uma outra ocasião. Deus quer falar ao seu coração, meu amigo. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E para que isso aconteça, você possa cada dia mais ouvir o que assim diz o Senhor. O grupo Pari irá cantar mais uma vez. Irá louvar o Senhor mais uma vez. E quando ele cantarmos, Deus faça a diferença em sua vida. E para que as bênçãos de Deus possam chegar até você, faça como Naamã. Não foi somente um mergulho, mas sim 7 vezes. E Deus quer falar ao seu coração aos 7 mergulhos essa manhã.